Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn, eu sou hipnólogo e hoje vamos para a aula 3 do curso de hipnose. E nessa aula 3 eu quero me basear principalmente na hipnose ericksoniana. É a hipnose que foi criada pelo Milton Erickson, um psiquiatra americano que revolucionou a hipnose de todas as maneiras possíveis. Antes, a hipnose era a hipnose clássica, era muito mais predominante a hipnose clássica, que é o quê? Se você assistiu a aula 1 e a aula 2, eu falei mais sobre esse tipo de hipnose, a hipnose clássica, e na aula 2 eu dei alguns exemplos. A hipnose clássica, ela basicamente era formada de comandos diretos. Você vai relaxar, você vai dormir, você vai se sentir melhor quando eu contar de 3 até 1. Eram comandos diretos, comandos objetivos para a pessoa. O que a pessoa dizia era exatamente o que o hipnotizado deveria fazer, certo? Qual foi o grande lance a respeito do Milton Erickson? Ele criou comandos indiretos, metáforas, que ele poderia conduzir a pessoa fazendo a mesma coisa da hipnose clássica, porém de uma maneira mais elegante e de uma maneira mais eficiente. Sim, por quê? Porque se eu digo para uma pessoa, você vai relaxar, o que pode acontecer? A resistência. A pessoa diz assim, por que eu vou relaxar? Ela cria um bloqueio na mente dela. E esse é um problema da hipnose clássica. Se você dá um comando muito direto para a pessoa, se você diz para ela, você se sente bem agora, ela pode dizer assim, mas eu estou me sentindo mal, entendeu? Quando você fala uma coisa muito direta, a possibilidade dela resistir àquilo dali, dela ter um pensamento que bloqueia aquele tipo de comentário objetivo e direto, é muito maior. Existe também um outro fator que também tem a ver com a resistência, que é o seguinte: algumas pessoas elas podem não gostar de autoridades, desse tom de autoridade, e aí a hipnose clássica ela é mais autoritária, ela dá ordens, ela dá comandos, enquanto que a hipnose ericksoniana ela é mais subjetiva, ela não dá comandos, ela vai fazendo rodeios, mas dentro desses rodeios ela oferece os comandos de uma maneira mais sutil e que a pessoa não percebe. Por isso que ela quebra a resistência. E assim, é incrível. Para mim é o melhor tipo de hipnose e é a hipnose que você deve pesquisar mais. Por que ela não ela é bastante popular, mas por que ela não é tão falada em cursos de hipnose? Mas pelo seguinte, porque geralmente nesses cursos de hipnose de YouTube que você vê aí, ela é mais devagar, ela é uma hipnose lenta e ela geralmente não serve para fazer apresentações de palco. Então, se você está vendo um vídeo de hipnose, o pessoal se divertindo, você vê também na TV, nos programas de TV, nos filmes, ela não serve tanto assim, porque ela é uma hipnose mais calma, ela demora mais para pegar, entendeu? Então, se você quer saber também um tipo de profissional que usa muito, são quando vão fazer aquele tipo de relaxamento, às vezes fazem em empresas ou na sala de aula, desligam as luzes e fazem um relaxamento. Ali tem muitos elementos da hipnose ericksoniana. Então eu quero dar um exemplo para vocês de como é que o Milton Erickson trabalhava, é um exemplo meu, e eu digo o seguinte: pesquisem sobre o Milton Erickson, é muito bom. E ao longo do curso, essa não vai ser a única aula que eu vou dar de hipnose ericksoniana, certo? Eu quero dar muitas outras aulas, eu quero destrinchar bem toda essa filosofia do Milton Erickson, que é muito interessante, é muito bacana. Eu vou trazer também uns vídeos dele, vou ficar analisando com vocês, porque para mim é o que há de melhor dentro da hipnose. E assim, eu quero dar uma demonstração da hipnose ericksoniana e eu quero que você escute o som da minha voz. Preste atenção no som da minha voz a partir deste momento. Talvez você nem estivesse prestando atenção exatamente no som da minha voz, mas você pode focar e ouvir cada sílaba que eu estou falando.
E você sabe que quando a gente foca no nosso corpo, é possível se tornar mais relaxado. Você sabe por quê? Porque o corpo humano, ele sabe quando a gente está focando a atenção em nós mesmos. Então você pode prestar atenção no som da minha voz. Isso vai fazendo com que você relaxe mais e mais. Talvez você esteja sentado ou deitado e eu peço para você sentir o seu corpo, sentir como que você está deitado neste momento. Talvez você esteja numa posição bem confortável, talvez não esteja numa posição tão confortável assim, mas isso vai permitindo com que você relaxe mais e mais profundamente. Isso. E talvez você seja como eu. Eu, quando começo a me relaxar, a me sentir melhor, eu gosto de fechar os meus olhos. E eu peço que, se você estiver se sentindo confortável, você feche os olhos e se mantenha concentrado no som da minha voz. E o som da minha voz acompanha você por um momento muito feliz da sua vida. Um momento que talvez só você saiba como ele foi especial para você. Talvez tenha sido há muito tempo atrás. Talvez tenha sido há poucos dias. Mas é um momento que você se lembra de uma maneira especial. Algumas pessoas também não se lembram de nenhum momento específico, mas de vários momentos. Mas você sabe qual é o grande segredo a respeito deste momento ou de vários momentos? É que esses momentos especiais nos trazem uma sensação única. É um sentimento que você pode estar sentindo agora que é único. Eu, quando me lembro do meu momento especial, eu sinto algo que não tem nome. Não é saudade, não é nostalgia, não é amor. É algo que só eu sei como é e eu não sei explicar exatamente. Talvez seja assim com você também. E talvez, à medida que você vai se lembrando desse momento, desse dia especial, você vai se sentindo mais e mais relaxado. Porque essa sensação única que você tem dentro de você, ela vai se expandindo. Vai se expandindo mais e mais por todo o seu corpo. Talvez ela tenha surgido só num pontinho do seu corpo, mas ela vai se expandindo cada vez mais. Mais e mais você vai se sentindo cada vez melhor. E você sabe que se você dá mais detalhes para essa sua lembrança desse momento especial, você vai sentindo mais intensamente. Talvez você esteja vendo uma cena na sua mente que seja colorida ou talvez preto e branco. Talvez você esteja ouvindo coisas a respeito desse momento especial. Talvez você sinta cheiros. E tudo isso que faz com que você vá lembrando e entrando mais profundamente nesse momento especial, vai fazendo com que você se sinta mais e mais relaxado, sentindo melhor com você mesmo, sentindo-se bem, sentindo o seu corpo leve, muito leve. Isso. Muito bem. Cada vez mais relaxado. Mais e mais profundamente relaxado. Isso. Muito bem. Eu vou contar agora de 5 até 1. E quando terminar de contar,
vamos continuar a aula. Se você estiver com os olhos fechados, você abre. E se você estiver com os olhos abertos, a gente continua a aula normalmente. Assim que eu contar de 5 até 1. E eu conto 5. E quando eu terminar de contar, você vai sentir uma vontade de sorrir. Você vai sentir vontade de sorrir porque você vai estar se sentindo tão leve, tão relaxado, tão bem consigo mesmo que você vai sorrir. E eu conto 4. Quando eu terminar de contar, você vai sentir essa vontade de sorrir. 3. Isso. 2. 1. Abrindo os olhos. Continuando a aula. Tudo bem com vocês? Se você participou da minha hipnose, deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O que foi que eu fiz? Opa, caiu aqui, deixa eu só ajeitar. O que é que eu faço? O que é a hipnose ericksoniana? E eu também utilizei alguns elementozinhos de PNL, porque a PNL ela vem da hipnose ericksoniana. Mas como eu gosto das duas e hoje em dia eu misturo as duas, eu acho que eu acabo misturando as duas, mas eu acho interessante dessa maneira. Mas vamos focar na hipnose ericksoniana. O que eu faço? Primeira coisa, eu mudo o meu tom de voz. A partir de agora, você vai relaxar mais e mais profundamente. Por quê? Porque eu não aviso que a hipnose vai começar. Eu não costumo avisar, só que eu dou esse sinal para a pessoa. Então a mente dela, ela já fica condicionada. Toda vez que eu começo a falar assim, a mente dela, principalmente se ela já foi hipnotizada por mim, já se prepara para o que eu vou fazer. Então é um tom de voz da hipnose, certo? Não é um tom de voz comum, não é um tom de voz para qualquer situação. Existem algumas pessoas que são tão suscetíveis à hipnose que se você começa a falar assim e se você já fez hipnose com ela antes, ela vai entrar no transe automaticamente, certo? Outra questão sobre a hipnose ericksoniana. Eu não obrigo nada, eu não sou autoritário de forma alguma. O que eu digo? Talvez, eu uso muito talvez. Talvez você se sinta mais e mais relaxado. Por que o uso do talvez? Porque a pessoa pode não estar se sentindo relaxada. Então ela diz assim, ele disse talvez. Então quebra essa resistência. Você passa pelas resistências que a pessoa tem. E aí, o que foi que eu disse? Você vai ouvindo o som da minha voz e vai sentindo mais e mais focado no que eu estou dizendo. O que é isso? Eu estou pegando um elemento natural e estou associando com uma emoção. Você se lembra na aula 1, na aula 2, que eu falei da hipnose clássica, que é o seguinte, você vai olhar para o meu dedo e vai dormir. É a mesma coisa, só que eu uso algo mais elegante, é uma conversa. Você está aqui me ouvindo e eu digo, você vai ouvir o som da minha voz e a partir deste momento você vai focar no som da minha voz. E você sabe que quando as pessoas focam no som da voz ou focam no próprio organismo, elas relaxam, o organismo sabe que elas estão focando nele, então elas relaxam. É a mesma coisa da hipnose clássica, se você perceber, porém é de uma maneira muito mais elegante. Eu não estou forçando a pessoa a relaxar, eu não estou dando uma ordem para ela relaxar. Eu estou contando uma história, eu conto, é quase uma curiosidade que faz com que a pessoa relaxe. Olha como é interessante, para mim é a hipnose mais interessante. Então eu digo o seguinte, se você se sentir confortável, feche os olhos. Eu fecho os olhos quando eu estou me sentindo tão confortável quanto você possa estar se sentindo. Então eu me envolvo na hipnose. Quando você faz a hipnose ericksoniana, você se envolve, você é um elemento ali. Por quê? Porque quando a pessoa está com os olhos fechados e
está lhe ouvindo, eu falo de mim ou eu falo você, se confunde na mente da pessoa. Então, às vezes é interessante eu falar na segunda pessoa, na terceira pessoa, você, ou na terceira pessoa não, na segunda pessoa, você, né, e tu, e eu falar também na primeira, porque na mente dela, talvez ela processe as informações na primeira ou na segunda pessoa, e aí você vai variando, porque você não sabe exatamente como a pessoa processa a informação na mente dela, certo? O que mais? E aí você começa a contar uma história, e tem que ser uma história que, como eu não sei quem são vocês que estão me assistindo agora, tem que ser uma história genérica, certo? Mas se eu conhecer o paciente, se eu conhecer a pessoa que eu estou hipnotizando, eu vou entrar numa história que eu sei que pode fazer sentido para ela. Mas como eu não sei, é uma história genérica. Pense em um momento agradável da sua vida, um momento que tenha sido especial para você. Aí eu abro um leque de possibilidades muito grande. Porque aí agora você pode ter um momento na infância, você pode ter um momento atual, é uma coisa muito grande. E aí eu posso ir trabalhando dentro desse leque de possibilidades que é muito grande, é muito complexo e bem interessante. E aí, nesse decorrer, lembre-se ao tempo todo falando, talvez você se sinta mais confortável. Talvez você tenha um momento especial, talvez você tenha vários, talvez tenha sido há muito tempo, ou talvez tenha sido há pouco tempo. Por quê? Porque se algumas pessoas utilizam assim, você vai se lembrar de um momento muito bom na sua infância. Eu não gosto de utilizar assim, porque eu não conheço vocês. O Milton Erickson, ele falava, só que ele conhecia a pessoa. Né? Ele não fazia uma aula de hipnose dessa maneira, falando para um público que ele não conhece. Então, se você conhecer a infância dela foi boa, joga ela na infância, não tem problema nenhum. Mas se você não conhece, não sabe quem é, aí você não fala a infância para não ter o risco de cair num momento ruim da vida da pessoa. E isso pode acontecer. Você diz para ela, você vai lembrar da sua infância e a pessoa sofreu um abuso, teve uma infância ruim, teve pais agressivos, aí não vai ser agradável para ela. Então você, na hipnose ericksoniana, deixa muito aberta toda a opção que a pessoa tiver, toda escolha, você permite que ela escolha. Não sou eu, o hipnotizador, que escolho pela pessoa. Quem escolhe é ela e eu vou só seguindo os caminhos, entendeu? A hipnose ericksoniana é basicamente isso daí. Outra coisa que eu faço também, que ele fazia, é sempre manter essa voz, né? E aí isso daí ele vai diferenciar um pouco do PNL, da PNL, e eu vou explicar para vocês. E você vai guiando a pessoa. Depois, para você acordá-la, você diz para ela contar de 3 até 1. Você conta de 3 até 1. Quando terminar de contar, ela vai abrir os olhos, vai se estar sentindo melhor. E assim, eu falei de indução e de intervenção. A indução sendo o processo de você colocar a pessoa em transe, e a intervenção, as mudanças que você faz, certo? Só que na hipnose ericksoniana não tem tanta essa diferenciação. Você já começa, você já está fazendo intervenção o tempo todo. Você está oferecendo já relaxamento, você está sentindo, já está oferecendo um bem-estar para a pessoa o tempo todo. Não tem essa diferenciação. E você também não tem muito controle sobre se ela está hipnotizada ou não, porque você vai falando e deixa rolar. Certo? Se a pessoa seguir certos comandos seus, como você pode sentir confortável para fechar os olhos agora. Aí você já tem alguns sinais de que possivelmente ela está num transe. Só que há alguns elementos que podem ser testes para você saber se a pessoa está hipnotizada ou não. Eu vou explicar em uma outra aula que eu vou tirar várias dúvidas, certo? Só uma coisa, muitos cursos de hipnose falam sobre você
testar demais se a pessoa está hipnotizada ou não, você saber exatamente se ela está ou não. A minha dica é o seguinte: nunca pare a hipnose. Se você já está começando a praticar a partir das minhas aulas, nunca fique preocupado com isso. A pessoa está hipnotizada, não está? Faça a hipnose do começo ao fim, continue a hipnose. Sabe por quê? Porque se você para a hipnose no meio e diz assim, não, eu vou usar outra coisa, não está dando certo, e você perde aquela confiança, você já perdeu a autoridade com o hipnotizado. Então, não é legal. Você continua como se aquilo ali fosse parte do processo. A maioria das pessoas não sabem o que é hipnose. Então elas não vão saber se o que você está fazendo está certo ou errado. Então você continua falando. E assim, para a hipnose ericksoniana, isso é melhor ainda. Porque você está num processo muito mais calmo, mais tranquilo, e é quase impossível a pessoa dizer, não, nem relaxei. Não, ela vai relaxar. Quando é hipnose clássica, aí ela pode dizer, não fui hipnotizado, não deu certo. E você diz, deu sim, para os meus objetivos deu. Então, não fique preso a isso daí. No começo, quando você é um hipnotizador iniciante, isso aí é uma coisa que acontecia muito comigo. Eu ia fazer, não dava certo, eu ficava muito angustiado. Poxa, eu não consigo, o que está faltando para mim? Não se preocupem com isso. Façam a hipnose, testem. Se não deu certo, diga para a pessoa que deu, para você manter aquela autoridade, certo? E aí você pode dar comandos mais sutis ainda, como você vai relaxar, você vai sentir bem com você mesmo. É uma coisa muito subjetiva e que é difícil da pessoa dizer se ela foi ou não. Aí você vai aplicando outras coisas mais profundas, porque você vai testando a sua capacidade de hipnotizar. Então, a minha dica é experimente bastante, teste, faça o teste da hipnose clássica. E eu também eu vou deixar um vídeo aí, acho que daqui para amanhã eu deixo, com a hipnose ericksoniana na prática mesmo, um vídeo grande. No meu canal você também pode encontrar hipnose para ansiedade, para dirigir melhor, para um fim do relacionamento. Mesmo que você não tenha nenhum desses problemas, se você está assistindo esse curso, você quer aprender hipnose, escute. Primeiro escute como se você fosse hipnotizado, não tem problema. Se você tiver uma namorada, não tem problema ouvir, porque sua mente sabe que você não quer esquecê-la. E você escuta primeiro uma vez com os olhos fechados e depois você escuta analisando mesmo cada coisa que eu estou falando. Eu recomendo isso aí para vocês, certo? A gente fica aqui e até a próxima aula. Tchau!